não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Você ter uma bela coleção de melodias na cabeça é uma das boas maneiras, vamos dizer, de você captar de algum modo o seu próprio ritmo interior, sua própria melodia interior e viver mais diretamente conectado com a dimensão mais profunda da sua personalidade. Para isto, lamentavelmente, a música clássica não serve, porque a música clássica se define sobretudo pela sua estrutura e pela sua ordem. Ela é uma espécie de música de segundo grau que vai usar certas melodias primárias apenas como matéria-prima para a construção de estruturas mais complexas. Então você tem que entrar, para quando você ouve música clássica, você tem que entrar no roteiro que ela está determinando para você. Ela segue uma certa ordem e você tem que acompanhar aquela ordem. Tá certo? E no caso, eu estou me referindo mais, vamos dizer, a melodias separadas, a uma enorme coleção de melodias separadas, né, que você vá lembrando durante o dia, conforme o seu estado, conforme o que lhe pareça necessário para você se defender de um ambiente todo composto de banalidade e small talk, como se fala aqui, como se diz aqui nos Estados Unidos. Né? Isto ajuda muito você a ter um certo senso de continuidade interior. A continuidade é um elemento extremamente importante. A apreensão da continuidade é um elemento extremamente importante para a descoberta e fortalecimento da sua personalidade intelectual. Na aula que eu mencionei aquele exercício da alma imortal, vocês podem ver que o elemento mais importante ali é o fato de você se apreender como existência constante. Você adquire um senso de uma continuidade que transcende a própria continuidade das sensações físicas recebidas. Desde o começo do curso eu insisti nisso e gostaria que vocês sempre prestassem atenção nesse ponto, que todas as sensações que nós recebemos do mundo exterior e do nosso próprio mundo corporal são totalmente descontínuas, totalmente picotadas. Né? Sobretudo as percepções visuais, elas são entrecortadas, porque você pisca e porque o olho não para. Né? E você sabe que o olho humano ele só aprende um ponto de cada vez. Né? E em torno desse ponto você cria uma espécie de aura, né? E essa aura é a percepção que você tem do conjunto. Né, certo? Do mesmo modo, na percepção auditiva, se um som continua assim por alguns minutos, você o perde de vista, você o perde completamente, não percebe mais. Né? Então, todas as nossas sensações, as sensações tácteis, então, talvez mais breves ainda, né? E assim por diante, sensações gustativas, nenhuma sensação dura, tá certo? E o fato de que este material recebido pelos sentidos é todo fragmentário e atomístico, por assim dizer, foi o que levou o famoso Kant a supor que há algo em nós que unifica a percepção, essas percepções, e, entre aspas, constrói com elas um mundo exterior. Não é isso? Kant não estava de todo errado. Ele só estava errado ao achar que o que produz esta mágica é apenas uma espécie de regra de jogo que está por baixo de toda a nossa
a nossa vida mental, essa regra de jogo que ele chama as formas a priori. A priori porque são anteriores à experiência, embora só apareçam no decurso da experiência. Você só toma consciência delas no decurso da experiência e até depois da experiência, mediante a análise do que se passou. Não é isso? Então ele vai dizer das formas a priori da percepção, que são o espaço e o tempo, e das formas a priori do raciocínio, que são as categorias, os princípios lógicos, etc. De modo que ele não está totalmente errado ao dizer que nós unificamos, de algum modo, a percepção do mundo exterior. Tá certo? Ele está errado ao achar que isso é um processo mental. Um sujeito que só existe mentalmente, que só existe para o seu próprio pensamento, teria ainda uma existência ainda mais tênue do que a das percepções do mundo exterior. Quer dizer, se o mundo das sensações é constituído de pontos atomísticos, então para unificá-lo é necessário que você penetre numa outra esfera de ser mais profunda e mais contínua. Isso não pode se passar simplesmente na mente, quer dizer, porque a mente também é uma coisa que acontece na vida. Quer dizer, pensar, né, é apenas um elemento do conjunto de experiências que nós temos. Então, não é possível você encontrar essa força unificadora numa esfera puramente cognitiva. Tem que ser numa esfera ontológica. Tem que ser não um conhecimento, mas um ser, efetivamente. Né? Não uma forma de conhecer, mas uma forma de ser. Então, para isso, para compreender esse processo, você só tem um jeito. Você descobrir, por baixo da sua experiência cotidiana, sua experiência diária, né? Uma esfera de ser que seja mais duradoura, tá certo? E mais contínua. E isso é exatamente, né, o que aparece naquela experiência que nós chamamos da alma imortal. A alma imortal subentende, então, a possibilidade de um conhecimento que transcende não só o pensamento humano, não só o pensar, mas transcende os próprios órgãos dos sentidos. Para ilustrar isso, eu mencionei os casos de percepções obtidas em estado de morte clínica. Né? Mas nós não precisamos ir tão longe, porque há uma experiência banal que nos dá imediatamente o conhecimento disso. E isso aí é audição de música. No famoso livro Sound and Symbol, esse grande musicólogo e filósofo foi Victor Zuckerkandl, ele levanta ali o problema da surdez tonal, quer dizer, pessoas que, quando ouvem uma música, elas percebem os vários sons, mas não formam melodia, não são capazes de reconhecer a melodia. Tá certo? Eu até comentei num artigo do Diário do Comércio que certas experiências recentes tinham demonstrado que o Victor Zuckerkandl tinha muito mais razão do que ele imaginava, porque os camaradas mediram reações cerebrais, né, em várias pessoas com audição normal e com surdez tonal. E notaram que não havia a menor diferença nas reações cerebrais de um e de outro. Ou seja, as áreas do cérebro que eram ativadas quando uma pessoa normal ouvia as melodias eram exatamente as mesmas e funcionavam do mesmo jeito que nas pessoas que tinham surdez tonal. Então isso quer dizer o seguinte: o reconhecimento de melodia definitivamente não é cerebral. É um mistério, nós não sabemos como é que se dá. Tá certo? O fato é que isso não é sintetizado no cérebro. É sintetizado onde? É sintetizado na sua pessoa. Não vamos disfarçar isso, que, vamos dizer, no processo do conhecer, quem conhece não é o seu corpo, não é a sua alma, não são as suas percepções, é você. Tá certo? Nós não vamos caminhar nenhum passo na compreensão do ser humano se nós começamos por dissolver a unidade do próprio objeto que nós estamos estudando, né, e achar que eu posso decompor este fenômeno, esse fato que é a minha pessoa, que é o meu eu, tá certo? Nos seus elementos constitutivos. Memória, linguagem, pensamento, etc, etc, etc.
querendo que estes elementos separados que me compõem me expliquem de algum modo, quando sou eu que tenho que explicá-los, evidentemente. Tá certo? Então, na simples audição de uma melodia, se manifesta o quê? A unidade do seu eu, a unidade da sua pessoa. Não a unidade do eu histórico. Eu no curso de Filosofia da Ciência que eu dei durante a semana passada, enfatizei muito essa ideia de que nós temos um eu histórico, que é aquele eu que nós conscientemente reconhecemos e do qual nós falamos para nós mesmos. Nós temos um eu social, que é aquela parcela que é comum entre eu e aqueles que me conhecem, ou seja, aquilo que eu sei de mim que ao mesmo tempo outras pessoas sabem. Ou, vamos dizer, pelo menos tem a possibilidade de saber. Mas que existe um eu substantivo. Este eu substantivo, não há como você contar a história dele. Porque toda a história está, vamos dizer, no eu narrativo. O eu narrativo é uma parte do eu substantivo, uma parte ínfima. O eu substantivo é aquilo que você efetivamente é e do qual você só toma consciência quando você percebe a continuidade da sua cognição e da sua existência para além de toda a experiência física. Ora, a música é uma maneira muito simples de você fazer isso. O tempo todo que você está ouvindo música, você está unificando, vamos dizer, elementos num nível que já não é corporal. Mas que, no entanto, abrange o corporal, porque se você não tiver um corpo, você não ouve as notas. Tá certo? Então, ali o aporte corporal é unificado num plano mais alto. Esse plano mais alto, vamos dizer, é o que é? É você mesmo. Isso quer dizer que a pessoa humana, né, o verdadeiro eu humano, não é decomponível. Então, ele não é decomponível. Ele pode ser analisado, mas não decomposto, de certo modo. Quer dizer, tudo aquilo que o compõe tem de estar junto e é unificado num plano superior que, na verdade, é indizível. E esse indizível, o que é? É você mesmo. Tá certo? Então, às vezes fico assustado de ver como se tornou normal na nossa cultura as pessoas procederem como se elas não existissem. Como se elas fossem apenas aglomerados de elementos. Às vezes eles dizem corpo e alma, né? Matéria e espírito, ou então dão os nomes das várias faculdades cognitivas, né? Memória, linguagem, etc, etc, etc. E querem que isto as explique. Eu digo, não, isso não é possível. Você não pode, vamos dizer, explicar o todo apenas pela enumeração das partes. Porque depois que você enumera as partes, você tem que dizer qual é o fator unificante. E esse fator unificante não é uma função, não é uma faculdade, não é uma parte. É exatamente aquilo que se chama eu. É isso? O eu, então, tomado na sua totalidade e abrangendo, portanto, também o eu narrativo e o eu social. Digamos assim que esse eu profundo, o eu verdadeiro, constante, ele aparece, por exemplo, na experiência da confissão, como em Santo Agostinho, né? Onde o eu se coloca perante o observador onisciente e quanto mais ele vai falando de si, mais ele descobre a respeito de si. Quer dizer que a narrativa não abrange o eu. Ao contrário, o eu abrange a narrativa. Né? Eu estou contando uma coisa e no mesmo instante eu fico sabendo de mais coisa que não estava na narrativa. E isso acontece nitidamente nas confissões de Santo Agostinho. Quer dizer, esse confronto da pessoa com o observador onisciente tem este efeito. E ali você não tem outra saída senão você reconhecer que você é um elemento não redutível às suas partes ou aspectos. Tá certo? E, no entanto, a gente vê que raríssimas pessoas têm uma ideia consciente, né, deste verdadeiro eu no qual elas consistem. Elas falam de si mencionando apenas as suas partes, tá certo? E às vezes reduzindo-se às suas partes, né? O indivíduo, por exemplo, que acredita que é
que é o cérebro dele, que compõe o seu eu, né, ele está primeiro se reduzindo ao eu narrativo. Em segundo lugar, reduzindo este eu narrativo a uma função neuroquímica. Sendo que até hoje não se descobriu nenhuma relação entre qualquer fenômeno neuroquímico e um negócio chamado consciência. Nunca se descobriu e nunca se descobrirá. Tá certo? Porque os fenômenos neuroquímicos são aspectos, são partes que justamente este eu unifica. Tá certo? Então, a gente vê que ao longo do século XX, muita gente se queixou, vamos dizer, da fragmentação da imagem do mundo, né, da fragmentação da consciência, etc. Mas não há como você parar essa fragmentação se, em primeiro lugar, você não decretar que você mesmo existe. Existe, vamos dizer, como um ser perfeitamente real, perfeitamente contínuo, e que não pode ser conhecido como objeto. Só pode ser conhecido, de fato, como sujeito agente. De modo que qualquer quantidade de informações que você colete sobre você mesmo, seja na experiência da vida, seja em livros de psicologia, etc., pode ajudar, pode atrapalhar. Ajuda se você entender que tudo aquilo é elemento. Não é isso? Na metafísica vedantina existe aquela famosa prática de você perguntar quem sou eu. Tá certo? E você vai analisando parte por parte, dizer, bom, eu não sou as minhas sensações, eu não sou a minha memória, eu não sou isso, eu não sou aquilo. No fim chega à conclusão que você é o Brahman. Isso está totalmente errado, porque você não é o Brahman. Não é e nunca será. Né? Então, essa análise vai muito bem até um certo ponto. De repente ela dá um salto. Quer dizer, superando as sucessivas decomposições do eu, ela dá um salto em seguida para uma unidade absoluta. Mas isso, na verdade, é fugir do problema. Porque entre esses vários elementos separados que compõem a minha psique e a unidade absoluta, tem que ter alguma coisa. Tem que ter um intermediário. Né? E esse intermediário é justamente o que nós chamamos de alma imortal humana. Quer dizer que, em termos bíblicos, nós podemos dizer que isto é a isto que Deus se refere quando ele fala: eu te conheci desde antes da criação do mundo. Né? Então, Deus pode falar isso para qualquer um de nós. Tá certo? E isto é a nossa verdadeira unidade. Então, é claro que este eu, assim concebido, ele existe para muito além da sua existência física, para muito além das funções neurocerebrais, até das funções psíquicas que nos compõem. Dito de outro modo, não há outra maneira de nós nos conhecermos senão quando nos encaramos a nós mesmos como sujeitos agentes num plano que não é totalmente de eternidade, mas é de perenidade. Né? Quer dizer, é na perenidade ou na eviternidade que nós existimos. Nós não existimos na eternidade, porque nós fomos criados. Eterno aquilo é o incriado, o que nunca foi criado, o que sempre existiu. Nós não somos assim, nós fomos criados. Então nós temos um começo. Tá certo? Temos um começo, mas não temos fim. E isso é o que se chama eviternidade ou perenidade. É lá que nós estamos, é lá que está o nosso verdadeiro ser, e é só ali que nós podemos captar isso. Agora, entre a vida diária, com toda esta fragmentação de estímulos que você recebe do ambiente, tá certo? E entre toda a sua própria confusão e fragmentaridade interior, e partindo disso, nós temos que criar alguns artifícios para nos ajudar a tomar consciência dessa nossa verdadeira realidade. Tudo aquilo que nos dê um senso de continuidade no tempo é bom para isto. Certo? Assim como tudo aquilo que nos dê um senso de totalidade da existência. Lembrando sempre que tudo isso são imagens, né? São apenas imagens, são como se diz, figuras de linguagem. Né? E eu há muito tempo eu uso
recurso da coleção de melodias. Eu estou 24 horas por dia passando alguma melodia na minha cabeça. Se o que acontece em torno pode se integrar na melodia que eu estou recordando, muito bem. Se não pode, eu aumento o volume da melodia e não presto atenção no que está acontecendo em volta. Né? Este é o truque. Não são todas as melodias que servem para isto, porque quer dizer, as melodias, toda a música folclórica, popular, etc., etc., ela tem certos aspectos morais que estão ligados a ela. Então, a melodia que tenha sido composta sem, vamos dizer, um sentido moral, um sentido moral aceitável, não serve para nós, né? E por isso é evidente que eu dou muito mais importância a melodias mais de tipo folclórico ou popular no sentido estrito e não, vamos dizer, a música industrial, né? Aliás, aqui uma das coisas, com licença, uma das coisas que ficam mais claras aqui na experiência que eu estou tendo com a música popular aqui nos Estados Unidos é a diferença brutal que existe entre a música country genuína e ou a sua versão industrializada ou a música industrializada em geral. Tá certo? Os grandes compositores e cantores country, eles todos falavam da sua experiência real. A música tem um sentido narrativo muito forte. Tá certo? Quando você na música industrial, já não é isto, já é uma imitação. É uma segunda versão disto, feita para um propósito industrial, comercial específico. Propósito que os primeiros compositores já não tinham. Tá certo? E, de certo modo, vamos dizer que eles compunham para si mesmos e para o seu grupo de amigos. E só em segundo lugar aquilo chegava, vamos dizer, a um público. Né? É muito interessante você acompanhar a vida de alguns desses compositores da música country. Muitos deles se conheciam, eram amigos, e eles compõem, de certo modo, uns para os outros. Tá certo? Ou para si mesmos. É claro que depois apresentava aquilo num show, mas o show não era senão, de certo modo, o mesmo círculo social ampliado. Tá certo? E esse público captava, então, instantaneamente aquela emoção, aquele sentimento que os cantores estavam passando, como se eles próprios participassem disso. Então, de certo modo, era a voz de todo o povo que ecoava, né? Nas mentes daqueles compositores. Depois, é claro, hoje em dia você não encontra mais isso. Não tem mais, quer dizer, o sistema aí da chamada indústria cultural tomou conta e ela dita as normas. Né? Ela dita as normas não só em função daquilo que lhe parece ser aceitável pelo público, por um público que é concebido como uma espécie de média estatística e não uma vivência real, mas em função, às vezes, de certas alterações de comportamento que eles querem induzir nesse público. Ou seja, a música usada como um instrumento de manipulação e de engenharia social. Praticamente, hoje, é só isso que se encontra. No cinema também é a mesma coisa. Eu digo, hoje, dificilmente se faz algum filme que não seja pura engenharia social. Certo? Então, esse é um material que, vamos dizer, esse é veneno puro. Você consumir essa coisa realmente você se imbecilizar. Tá certo? Principalmente quando aparece algum filme, uma coisa assim que pareça ter um sentido esotérico muito profundo, aí é que a imbecilidade vai mais fundo. Né? Um dia tem uns amigos meus que chamaram para assistir o filme Matrix, e eles estavam assim deslumbrados com Matrix, aquilo parecia que era revelação. Né? E daí eu assisti os 15 primeiros minutos e não aguentei mais, porque ali era um mundo falso. Mas era um mundo falso tão completo, que, por exemplo, o sujeito te dava uma banana, o negócio tinha aparência de banana, tinha casca de banana, tinha polpa de banana, tinha gosto de banana, nascia numa bananeira, nascia no terreno onde se planta banana, mas era tudo falso. Então era a imitação completa. Né? Eu digo, escuta, mas espera aí, eu não posso assistir uma coisa dessa. Né? A ideia da imitação completa, ela em si é autocontraditória, né? E eu não posso ficar impressionado com uma coisa que eu já sei que é autocontraditória e que jamais acontecerá em nenhum mundo concebível. Tá certo? Então, se há um problema no mundo que não existe, é esse.
Quer dizer, você criar um mundo de sensações físicas totalmente falsificado, 24 horas por dia, falando, não, posso me preocupar com tudo, menos com isso. O diabo é poderoso, mas não tanto. Né? Então, eu assisti os 15 minutos daquilo e chegou uma hora e falei, não, isso aí é uma coisa realmente para retardado mental. Tal como, né, o tal do Exterminador do Futuro, que voltava para o passado para alterar o seu próprio futuro. Né? Sem se preocupar com o que acontecia durante essa transição. Né? De onde estava a transição? A transição ocorreu no futuro, no presente ou no passado. Tá certo? Então, os camaradas não esclareciam nem isso. Então aquela narrativa, ela não tinha aquela conexão, aquela continuidade temporal mínima necessária para criar nem mesmo a mais remota impressão de verossimilhança. Então eu olhava aquilo e falava, mas como que as pessoas podem, vamos dizer, se emocionar, né, com uma narrativa que está dizendo para você, eu não posso acontecer. Nem neste mundo, nem em qualquer outro mundo, né, existente ou por existir. Né? Então eu vi o seguinte, elas se emocionavam com cenas isoladas, né, e elas criavam uma outra conexão que existia só na mente delas. Então, de certo modo, a narrativa estava sugando, né, as energias interiores daquelas pessoas. Bom, assiste 3 filmes desses, você já está idiota. A não ser que você rememore a experiência, né, e perceba o que se passou, né, como você foi ludibriado. Bom, com música também acontece a mesma coisa, a 3x2. Então eu fiquei muito feliz quando descobri este manancial da música country americana, porque é uma música muito límpida, né, feita apenas, vamos dizer, de emoções humanas genuínas, primárias, por assim dizer. E onde eu não vi, até agora, nenhum elemento, vamos dizer, de falsificação ou de manipulação. Né? Quando você ouve, por exemplo, ouvindo Pharoah Young, né, cantando assim a mulher que não quer mais falar com ele, né? Ela diz, ela não quer me magoar, mas ela não consegue dizer I love you, né? A gente sabe que ele viveu isso, né? Assim, isso é parte da biografia, isso aconteceu mesmo, né? E então não tem falsificação, né? Então por isso que eu achei que essas melodias são muito úteis para isso. E o que é preciso conservar na memória não é a interpretação que você ouviu, é somente a melodia, como se você estivesse cantando, ou assobiando, sei lá. E você fazia a sua coleção. Isto não é um senso de continuidade, mas isso ajuda a pegar. E, sobretudo, isto é uma defesa extraordinária contra a banalidade do ambiente. Né? Um elemento muito importante, vamos dizer, para a formação de uma pessoa intelectualmente preparada, é ela conseguir uma certa independência em relação ao ambiente psíquico em torno. Né? Então, você não se deixar levar pelas solicitações, pelo magnetismo de estímulos que só vão banalizar você e vão fragmentar a sua atenção. É você recusar a atenção ao que não interessa. Isso é muitíssimo importante. Você para, vamos dizer, como é que se faz para um filósofo, como se faz um grande romancista, um grande escritor? Bom, é fácil você perceber. Quando você lê um Balzac, um Tolstói, um Dostoiévski, você vê que aqueles camaradas eles tinham mundos inteiros dentro de si. A imaginação deles abrangia, às vezes era até maior do que o círculo de experiência deles. Né? Como é que se consegue isso? Né? Bom, consegue-se abrindo um espaço interior que consiga abranger e transcender a experiência externa. Não tem outro jeito. Então quer dizer que o mundo interior desses camaradas é certo, bem maior do que o ambiente social no qual eles estão.
Isso quer dizer também que experiências que foram vividas em outras épocas, em outros lugares, e que são absolutamente inacessíveis na experiência real hoje, se tornam acessíveis para você. Como, por exemplo, você compreender os diálogos platônicos, né?